Olá, olá, bom dia. Tomando um cafezinho aqui. Vamos dar algumas atualizações aqui. Deixa eu ver. Pá, pá, pá. Tá ok, tá ok. Ok. Vamos lá, começando aqui. Hoje, na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. A gente acabou não colocando no título aqui, mas depois a gente sobe uma capinha bonitinha, que é para falar da origem do projeto, dos custos públicos, certo? Porque que a gente acabou abrindo esse perfil aqui. Abrimos esse perfil aqui para justamente para começar a falar um pouco da informação de custos, tá? Bom, então essa primeira live, uma live piloto praticamente, tá? E ela vai ficar aí gravada. Mas o que que é? Bom, primeiro quem sou eu? Meu nome é Marcelo, né? Marcelo Félix. Eu sou servidor do Estado de São Paulo, atualmente licenciado, e trabalhei desde 2012, isso desde 2012 na área de custos da Fundação Casa. Na área de custos da Fundação Casa. Caí lá meio que de paraquedas, na verdade, né? Servidor público pode trabalhar em um monte de lugares, né? Em um monte de setores. Então acabei caindo lá meio que de paraquedas. Mas qual que foi a minha surpresa? E por que eu falo de paraquedas? Eu sou da área de comunicação, a minha origem é comunicação, comunicação social. E até quando entrei na fundação, eu trabalhava justamente num órgão que tratava disso, de fazer manual, de fazer formulário. A gente fez alguns trabalhos, né, que se referiam mais à questão de comunicação institucional. E nisso, o que houve, eu fui chamado para fazer a diagramação, a apresentação, a aplicação da identidade visual no relatório de custos. Bom, aí também eu já trabalhava com algumas planilhas e depois de um tempo esse setor foi extinto. Esse setor foi extinto. E quando este setor foi extinto, eu deixei de trabalhar com esses itens mais ligados à comunicação e passei a trabalhar justamente na seção de custos. E na seção de custos, à primeira vista, não tinha muita familiaridade com o tema, no entanto, sempre fui uma pessoa que não tive dificuldade nenhuma para acompanhar, por exemplo, fazer planilhas, né? Trabalhar com Excel, nunca tive dificuldade com isso. E qual que foi a coisa mais bacana que me chamou a atenção quando eu cheguei para trabalhar com custos, que era uma coisa nova, custos públicos, o que é isso? Olha, a Fundação Casa fazia parte, como faz ainda hoje, do projeto piloto para os custos dos serviços públicos para o Estado de São Paulo. Então, a Fundação Casa é uma das entidades piloto. Então, estava junto ali, né, uma das referências com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para informação de custos. E esse projeto, ele tinha a consultoria da FIP e também a participação do FMI. E isso, com certeza, agrega um grande status para a Fundação Casa. Até quem era piloto, e continua sendo ainda, né? A Fundação Casa, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, tem mais uma outra secretaria que eu não me lembro agora, cafezinho. Mas enfim, saúde, educação. E a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Bom, dentre esses 4 pilotos, o único que a gente tem certeza que de fato já trabalhava com informação de custos é a Fundação Casa. A Fundação Casa começou esse trabalho de custos desde 2006. Então lá em 2006
o diretor da área de finanças, né, o Carlos Leme, ele começou a implantar a informação de custos na Fundação Casa. Tá? E por que ele implantou isso na Fundação Casa? Vocês devem imaginar a Fundação Casa, conhecida antes como FEBEM, certo? E que sempre teve aquela polêmica quanto que o Estado gasta com cada adolescente que está internado na fundação. Então hoje é mais raro, mas você via anos atrás saírem números absurdos que estavam desconectados, na verdade, com algum tipo de realidade, mas principalmente com uma metodologia. Não era incomum quem fazia esse tipo de questionamento fazer o quê? Pegar lá um número do orçamento, descobriu a quantidade de adolescentes que tinha lá na fundação, e nem sempre era talvez de toda a fundação, mas enfim, e fazer lá uma conta, né, um valor bruto do orçamento, dividir pelos adolescentes e pronto. Estava lá o custo, né, o quanto que o Estado pagava por adolescente. Bom, na verdade, por conta disso, e não só isso, mas cada veículo publicava números diferentes. Então, por exemplo, se saía na imprensa, eles tinham algum tipo de informação de orçamento e quantidade de adolescentes, então cada um publicava um número diferente. Justamente buscando acabar com isso, é que a Fundação Casa, por meio do diretor, o Carlos, ele começou a produzir essa informação de custos. E a partir daí do conhecimento que ele tinha, ele começou a organizar essa informação. Tá? E, enfim. Bom, então isso começou em 2006 e foi avançando. Né? Quando eu chego para trabalhar com custos, na verdade, saindo desse órgão aí que era, na verdade, a SQL, que era a Supervisão de Qualidade, eu chego lá em 2012. E em 2012 a Fundação Casa já tinha conquistado este status de ser uma das poucas organizações que se tinha conhecimento, ou que se tem conhecimento ainda, que trabalhava com a informação de custos. Já era uma coisa mais consolidada, Bom, e o que acontece então? A partir daí a gente começa a trabalhar e participar de muita reunião, Secretaria da Fazenda, FIP, FMI, e aprimorando também os próprios procedimentos para apuração de custos na Fundação Casa. E qual que é o grande paradigma, qual que é o grande anseio que a Fundação tem, que a direção tem quanto à informação de custos? É a criação de um sistema. Por quê? Porque nós fazíamos isso tudo na base da planilha do Excel. Opa, tudo na base da planilha do Excel? Não necessariamente. Tá? O que acontece? Na informação de custos, você tem uma central de custos e você tem as setoriais. E que faz parte do processo aí de setorial, você tem alguns que são os sistemas estruturantes. Então, o que acontece nas setoriais são, na verdade, os órgãos que eles alimentam a informação de custos. Então, vamos supor que você tem lá um exemplo claro aí. Vai trabalhar com pessoal. Então, em pessoal vai ter o pessoal. Em pessoal vai ter o pessoal, é ótimo, né? A redundância. Bom, em pessoal tem um pessoal que, na verdade, os servidores ali que são responsáveis pelos lançamentos de folha de pagamento. Tá? Então, lá no DRH, e muito provável esse DRH tem um sistema. No caso da Fundação Casa, é um sistema contratado de uma empresa privada, mas há setores públicos que, na verdade, usam um sistema específico que já faz a conexão, inclusive, com o próprio CIAFEM. CIAFEM falando no que se refere ao Estado de São Paulo. Porque é um sistema que, na verdade, é o Sistema de Informação, como que é? Administrativas e financeiras para estados e municípios. É alguma coisa assim a sigla. Tá? E, na verdade, cada estado tem que ter um sistema, esse sistema que
A orientação é que tenha um sistema integrado. Bom, então, na verdade, o DRH vai preencher as informações de folha de pagamento e a ideia é que a central de custos ele vai pegar a informação desse sistema estruturante, tá? Então, e ele vai converter em informação de custos. Então, na verdade, as setoriais, todo órgão que, na verdade, trabalha fornecendo informação que vai ser utilizado para custos, é uma setorial de custos. No caso da fundação, nós não tínhamos somente os órgãos específicos, como, por exemplo, vamos pensar lá, folha de pagamento, a gerência de transportes, a seção de adiantamento e diárias, o almoxarifado. Além desses sistemas estruturantes, a Fundação Casa também tem, como ela tem 12 regionais, isso em 2012, como ela já tinha 12 divisões regionais, então 12 UGEs, o que acontece? Cada UGE precisa também informar, daquela informação que está lá no CIAFEM, qual que é o centro de custo que foi utilizado. Então, por exemplo, vamos supor que uma NL, aí teve uma NL de contrato, foi liquidada, e só que nessa NL de contrato é preciso informar quais são os centros de custos que fizeram uso desse recurso. No caso, necessariamente, da fundação, a fundação tem mais de 300 centros de custos. A fundação tem mais de 130 centros de atendimento. Então é muita coisa. Então, na verdade, quem faz a liquidação é o responsável por informar qual é o centro de custo. Lembrando que há casos em que uma única liquidação pode abranger mais de um centro de custo, tá bom? Então, o que acontece? Voltando lá para a questão da necessidade do sistema de custos. A fundação tem o sistema de folha de pagamento, o sistema de almoxarifado, alguns outros sistemas, como, por exemplo, adiantamento de áreas, sistema de transporte, que é algo recente aí dos últimos 3, 4 anos, né? Que a gente usa uma informação mais qualificada para custos, mas a fundação nunca teve um sistema de custos. O que é isso? Um sistema que, na verdade, consiga capturar as informações, todas essas informações, e já parametrizar de uma forma que já saia no formato dos relatórios de custos. A fundação, na verdade, nunca teve isso. Tanto é que eu costumo dizer que a fundação não tem um sistema. A fundação tem uma sistemática de custos. E que funciona bem. Claro, como tudo pode ser melhorado, mas sim, funciona bem. Bom, e mesmo não tendo esse sistema e insistindo e trabalhando com a informação de custos, a Fundação Casa então entra como projeto piloto, e ainda assim tem algumas informações que a Fundação Casa vai muito além. Por exemplo, a Fundação Casa tem um nível de detalhamento que ainda hoje, mesmo hoje, nesse exato momento, o projeto de custos para o Estado de São Paulo não consegue chegar. Não consegue chegar. Mas qual que é a ideia de propor e de montar um perfil que fala justamente de custos públicos? Bom, primeiro porque a metodologia usada pela Fundação Casa, ela é pautada, ela tem total aderência na metodologia que é utilizada tanto pelo governo federal, que é aquela metodologia que foi mais difundida ainda pelo trabalho do professor Nelson Machado. Bom, então, da mesma forma que pode se aplicar à fundação, mesmo considerando a peculiaridade de outros órgãos, é uma metodologia que ela é replicável. Ela é replicável, bastando para isso que conhecer o órgão e ter a disposição necessária para fazer essas adaptações, ver de onde que as informações elas precisam ser capturadas
e como elas podem ser convertidas em informação de custos. Bom, dito isso, o que acontece? Em 2013, eu fui participar junto com o meu chefe na época, com o meu chefe, que era o chefe da seção de custos, e o meu gerente. Nós fomos participar do Congresso de Custos lá em Brasília, que ocorria, não tem ocorrido ultimamente, mas que ocorria lá na ESAF. Isso em 2013, então a gente participou, mas acompanhando os painéis. Haviam lá também representantes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então a gente viu muita experiência interessante. A que me chamou mais atenção, que eu lembro até hoje, acho que é da Conab, e me chamou a atenção justamente porque o órgão de custos ele estava muito próximo, muito ligado, na verdade, à presidência, né? A executiva do órgão. E isso, com certeza, fornece uma capacidade de atuação muito maior. Muito maior. Depois a gente pode falar um pouquinho mais da onde que está o órgão de custos na Fundação Casa. Ele é ligado a uma gerência, né, que está a uma diretoria. Então, eu acredito, já falamos disso aqui no perfil, que quanto menor o nível do órgão de custos, quanto mais distante ele tiver da executiva, muitas vezes pode ser mais complicado da informação ter impacto, sabe? A gente percebe muito isso. Até porque a gente sabe, né, em períodos vai mudando mesmo a gestão. Tem aqueles que consideram a informação mais relevante, tem aqueles que não consideram tão relevante. E ainda assim é preciso que o próprio órgão busque formas de tornar essa informação mais relevante. Bom, mas voltando no Congresso de Custos, o que acontece? A gente acompanhou os painéis e uma coisa que me chamou muito a atenção, e me chamou a atenção de uma forma que me deixou frustrado mesmo, é porque nós tínhamos um trabalho, a fundação era piloto do projeto no estado de São Paulo, e nós conversamos com quase ninguém, e a gente tinha um relatório, né, ainda tem, hoje a gente não dá tanto valor para isso, porque a gente vê que isso não é o mais importante, mas a gente vê, por exemplo, o quão na verdade, o quão rico ainda assim é o nosso relatório, um relatório lá com mais de 150 páginas, um caderno bem feito, bem acabado, com algumas notas explicativas, né, e a gente buscou melhorar isso com o passar do tempo, só que a gente não mostrava isso para ninguém, e eu fiquei muito frustrado, porque a gente acompanhava algumas coisas e eu ouvi o pessoal do lado, nossa, que bacana, né? Poxa, mas como será que eles chegam nisso? Quem mostrar, que bacana, mas como será que eles conseguem chegar nessa informação? E aí eu ia ligando uma coisa com a outra, pensando, pô, mas se na fundação a gente faz assim, podem talvez fazer isso. Talvez eles podem até fazer, poderia ser até de uma forma diferente, mas não era tão difícil pensar como que aquilo poderia ser feito. A gente conseguia, de alguma forma, elaborar ali como que as informações eram criadas. Né? Eu lembro que o que chamou muito a atenção de quem acompanhava era justamente o fato de fazer a liquidação e na própria liquidação já informar o centro de custo. Isso é uma coisa que até a Secretaria da Fazenda, por meio do Contabiliza SP, que na verdade ali tem o CIAFEM, a Secretaria da Fazenda já consegue isso, né? Já tem essa questão de você fazer a liquidação e já informar o centro de custo. No caso da Secretaria da Fazenda para o Estado de São Paulo, eles chamam de unidade administrativa, que é a relação de centro de custo do órgão com a unidade administrativa que vale para todo o Estado de São Paulo. Bom, que seja. Mas me chamou a atenção isso,
e a gente não falava nada. E você, quando você está, na verdade, com seus gestores juntos, você vê que parece que eles também não se comunicam. Assim, na verdade é isso. Eu era o peão, cara. Eu tinha acabado de entrar, assim. Eu tava. Não, tava um ano e pouco, mas, cara, eu tava no último. Era no nível ali, né? Cara, eu tava lá com o meu chefe, com o meu gerente. Então, fiquei quieto. Né? Eles ficaram quietos e eu também fiquei quieto. Mas muito frustrado. Tão frustrado que, olha só, eu tinha os alojamentos ali na ESAF, e ali na ESAF estava com um cara que era de Rio Branco, né? E, cara, eu fiquei tão assim, falei, cara, não, olha, não, estão. Ele falando, pô, um trabalho de cursos, né? Como que é? A gente tá pensando em elaborar. E daí, cara, eu não aguentei, eu peguei lá o nosso caderno, lá, né, os catatal, assim, e mostrei para ele, porque eu tava na ânsia de mostrar, poxa, é, a gente consegue conectar um pouco com o que eles estão falando. A gente consegue entender como isso é possível e a gente nem tem necessariamente um sistema, mas o anseio de ter um sistema por parte da fundação é tão grande, que eu acredito que acaba. E é tão valorizada a questão de se ter um sistema que a fundação acaba não divulgando o trabalho dela. E eu acho isso uma pena. Por que eu acho isso uma pena? Porque eu acredito que a fundação tem um trabalho que poderia contribuir para dar um norte para alguns outros órgãos. Porque é isso, a metodologia ela é replicável. Nós e o nosso café. A metodologia ela é replicável. Né? Dado algumas peculiaridades, dado ainda assim algumas questões que são específicas de cada órgão, mas sim, é possível fazer. Tá. Então, a partir daquela frustração, porque a gente volta, eu volto para São Paulo extremamente frustrado, né, da fundação ter um trabalho e ver um monte de gente lá, um monte de gente que não tinha, que não sabia o que fazer, e a fundação não falar nada. Tempos depois, né, em outras conversas, que eu sempre defendi que a fundação deveria divulgar o trabalho dela, mas sempre respeitando a questão do momento da organização, eu entendi que o receio da nossa gestão era fazer isso e acabar, na verdade, passando na frente da Secretaria da Fazenda, que que é, na verdade, o órgão que capitaneia o projeto de custos para o Estado de São Paulo. E também tem uma outra coisa, falar de custos, embora a fundação, com certeza, é um órgão bem evoluído em comparação a outros órgãos na administração, pelo menos estadual, em São Paulo, né, a gente vê outros órgãos em outros estados que estão mais evoluídos, é uma informação delicada. Tratar do custo do adolescente é uma informação delicada. É uma informação que tem um custo, muitas vezes, político. E essa é também uma das razões que a fundação acaba não se mostrando muito. Né? Embora quem quiser saber o custo do adolescente, é só perguntar. Vai lá no site da fundação e pergunta. Né? Ainda mais hoje com o SIC, né? A fundação não se furta a falar. Vai lá, pergunta, vai saber. Bom, e a fundação ainda continuou com isso durante muito tempo. Tá? E a gente continuando a fazer as coisas cada vez melhor, ainda assim, compilando tudo, montando uma base, usando a ferramenta mais básica, que é o que eu digo, a ferramenta mais básica é o Excel. Né? Você poderia até usar o Access para algumas outras coisas, mas a ferramenta mais básica é o Excel. Por quê? Hoje, creio que todos os sistemas estruturantes você consegue baixar a informação e baixar essa informação num formato, seja no XLS ou o arquivo separado por vírgulas, né, CSV, e isso você consegue passar para é meio que um formato de planilha já de Excel, né?
E aí, a partir daí, você consegue trabalhar e gerar os dados. E como eu falei, com o passar dos anos, evoluindo com essa questão dos relatórios, ainda assim no Excel. Então, por exemplo, antes, quando eu cheguei, a gente baixava a informação e para cada vez que a informação era baixada do sistema, fazia lá o tratamento, aplicando fórmula a fórmula, fórmula a fórmula, né? Fórmula a fórmula. Com o decorrer dos anos, foi-se pensado maneiras de melhorar esse processo. Né? Você ainda continua usando as fórmulas, mas, por exemplo, uma das primeiras mudanças que nós tivemos foi o quê? Que foi essencial, que nem é na verdade sobre a questão do Excel, mas foi a documentação. Entre 2012 e 2013, nós começamos a fazer a documentação desse processo. E como que era feita a documentação? Sentava ali, eu e mais um outro colega, e ia documentando, né? Ia documentando tudo, passo por passo, qual que a planilha abre, de onde que pega o arquivo, qual que é a célula, qual que é a fórmula, e passo por passo. Bom, essa foi uma primeira grande melhora, por quê? Porque, na verdade, a gente conseguiu transmitir o conhecimento. Tanto é que hoje a pessoa que está mais responsável hoje pela informação de custos na Fundação Casa, ela, quando ela chegou, ela começou a fazer por este manual. Né? Passo a passo, fórmula a fórmula, ela conseguiu fazer. Tá? Então, o primeiro grande passo foi documentar isso. Qual foi uma outra melhoria que houve com o passar do tempo? Foi buscar formas de melhorar tanto a questão da apresentação, mas principalmente a execução dos relatórios. Então, o que acontece? Como eu disse, a gente tem um relatório que hoje ele tem aproximadamente 200 folhas. 200 folhas, a gente produz esse relatório no Excel, é um arquivo grande, é um arquivo pesado que a Fundação produz esse relatório, e só que tem um quadro que se compara os tipos de unidades. E antes, olha, isso dá mais ou menos, dá uns 20 grupos, né? Então você tinha que pegar lá a informação, a base lá da informação de cursos, fazer uma tabela dinâmica, e daí você ia colando lado a lado, daí ele ia transferindo a informação para a planilha para visualização dele. Vai transferindo. Uma melhoria que foi feita, foi até o cara ali que eu falo que é a referência ali, que mudou o jogo ali na seção de custos, quanto à produção e otimização com os recursos que ele tinha, foi o Ricardo Gomes Maciel. Ele bolou ali alguma coisa que com você preenchendo 2 planilhas, ele carregava tudo. Então, na verdade, a gente teve uma série de participação ali de servidores. O mais emblemático, com certeza, foi esse colega aqui que já estava lá, o Ricardo. E eu acho importante falar, né, os nomes das pessoas que participaram, que fizeram com que a formação de cursos na Fundação Casa seja o que é hoje, porque eles tiveram muita importância. Tá? Então houve essa melhoria, aquilo que era 20 coisas para você fazia em 2 e resolvia. E a partir daí foram feitos outros melhoramentos. O deles que é usado até hoje, né, além desse também, é a criação de planilhas. O que é... desculpa, planilhas não. De matrizes. O que é a matriz hoje? Hoje a Fundação Casa, ela baixa a informação lá do sistema estruturante, dá um input numa planilha de Excel, né, que foi denominada de matriz. Essa proposta foi desenvolvida mais por meio da Belisa, né, do Juliandro. E nesse tempo eu já era o responsável pela seção de custos, né? Eu já era o responsável pela seção de custos.
E eu sempre digo que melhorias são bem-vindas, então a gente sempre busca qualquer fórmula, qualquer coisa que você consiga melhorar a qualidade da informação e a agilidade dela, é bem-vindo. E por que eu acho que isso é importante de se falar? Porque eu vejo, eu via na fundação, tem muita gente que tem medo. Tem planilhas na fundação que elas são oriundas, acho que desde que o Excel chegou na fundação. E as pessoas, às vezes, têm medo de mexer naquela planilha porque acham que a planilha vai quebrar, e daí a planilha é antiga, fica aquele peso enorme. E uma coisa que nós sempre buscamos refutar foi o medo do novo. Foi o medo do novo. Realmente a única coisa que a gente não conseguiu avançar foi com o sistema de custos. Mas a gente sempre refutou o medo do novo. Então tudo aquilo que foi pensado, seja Ricardo, eu, Belisa, Juliandro, Israel, foi colocado ali em ação, Manuel, que também passou, foi colocado ali. Então, e desse período que eu estive à frente da sessão de cursos, que foi de 2013 até 2020, setembro de 2020, sempre incentivei para que as melhoras fossem feitas. Tá? Então, na verdade, a gente buscou, mesmo com uma limitação, melhorando. Então, assim, mas o Excel você vai falar que ele é muito limitado. Sim, cara, ele é limitado, mas eu tenho certeza, comparado a um sistema, ele é limitado. Mas eu tenho certeza que ele tem uma série de recursos que nós mesmos não usávamos ele em toda a sua plenitude. E quando eu defendo a ideia da informação de custos, delas começar pelo Excel, não é porque eu não quero não é que eu não quero um sistema, mas assim, não dá para ficar dependente da informação, não dá para ficar dependente de um órgão, como por exemplo a tecnologia da informação, e você não conseguir desenvolver. Quanto mais você trabalhar com a informação de custos, tá desenvolvendo ela dentro das ferramentas possíveis, melhor vai ser a expertise da equipe. Tá? Bom, dito tudo isso, desse período que foi trabalhado com a Fundação Casa, qual que foi o ponto-chave de abrir esse perfil e tá compartilhando um pouco dessa experiência aí da Fundação Casa? Bom, vocês sabem que, como eu falei, a minha origem mesmo é a comunicação. Acabei entrando para a área de custos, sou extremamente grato, porque na verdade trabalhar na área de custos possibilitou até para a minha vida mesmo, pessoal, fazer coisas que eu não imaginava. Eu consegui uma posição profissional, pelo menos para mim, né, pelo menos para minha referência, muito boa. Muito boa. E inclusive fui chamado para fazer algumas outras coisas, mas outros cargos para assumir gerência. Cheguei a recusar uma oportunidade para ganhar quase o dobro do que eu ganhava, mas porque aquele outro cargo lá não fazia sentido para mim. Não fazia sentido para mim. E como eu disse que custos me possibilitou a ver outras coisas na minha vida pessoal, eu sou um cara de comunicação, ligado também um pouquinho à questão artística, eu acho que todo conhecimento ele deve ser compartilhado. Ele deve ser compartilhado. E se acumulando essa questão da frustração do conhecimento não ser compartilhado, da Fundação ainda hoje esperar a Secretaria da Fazenda para poder falar desse trabalho dela, chegou um momento que eu achei que não fazia mais sentido estar na Fundação. Né? É o que eu falei no começo. Não fazia mais sentido eu estar na Fundação. E eu vi que aquilo batia meio estranho, estar lá na Fundação, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas e tentando entender qual que na verdade é
qual que era o problema, qual que era o problema. Eu sei que parte de mim sabe que é fazer alguma coisa ligada à comunicação, à transmissão de conhecimento, né? Então, seja isso, seja a questão também artística, que eu gosto também, eu estou ligado, mas eu vi o principal que eu vi, que o problema não estava na informação de custos. Não estava. E aquilo que, na verdade, me deixava frustrado, não era trabalhar com custos, mas era não poder compartilhar isso com outras pessoas. Mais frustrado do que trabalhar no mesmo processo e que você vê que de repente não está avançando em algum momento, é não poder compartilhar isso com outras pessoas que nem a esse ponto chegaram. Que pegam lá aquela matriz lá de custos e não sabem fazer, não sabem o procedimento para poder chegar numa informação que seja interessante e que seja útil para ela. Então eu vi que a minha dificuldade não é trabalhar com custos. E daí o que aconteceu? Nesse ano eu já tinha assim, a intenção de pedir licença da fundação para trabalhar com outros projetos, mas no começo desse ano, acho que uns 2 meses atrás, participando aí de um grupo de informação de contabilidade pública, né? Afinal, custos é um braço da contabilidade pública, eu fiz uma pergunta. Sobre quem usava a informação de custos para trabalhar para ser referência para o planejamento orçamentário. Por quê? Porque na Fundação Casa a informação de custos é uma das referências para o planejamento. Um colega que para um pouquinho agora, vamos lá, voltou. Um colega ali se manifestou, o André Santana, e ele falou que eles usavam, né? E, inclusive, ele apresentou lá um trabalho que foi apresentado em 2018, lá no Congresso de Custos. E nós marcamos uma reunião, marcamos uma reunião e conversamos. Isso eu na fundação, nesse período já, inclusive, a sessão de ativa já não estava ativa, ela foi incorporada pela contabilidade. Então, hoje, na verdade, não existe uma seção de custos, mas existe uma seção de contabilidade e custos. Mas, independente disso, enfim. A gente fez uma reunião, tá? E até um colega falou, mas, Marcelo, eles vão querer te vender uma consultoria. E eu falei, poxa, que bom, eu quero conhecer. O importante é conhecer esse trabalho. Foi uma conversa muito agradável. E nesta conversa eu percebi uma coisa com o André. Eu percebi uma coisa com o André e o colega dele, que desculpa agora, eu vou esquecer o nome. Que é o quê? Eles tinham paixão no que eles falavam. Eles tinham muito orgulho do trabalho que eles fizeram. E eles fizeram um trabalho de informação de custos, não fizeram... Passa pelo Excel, mas na verdade é um trabalho que já vai com o trabalho do Power BI, né? Mas qual que é ali o ponto de conexão que eu percebi? Eles começaram esse trabalho porque eles também não tiveram um respaldo que eles precisavam para desenvolver um sistema de custos. E como eles não tiveram esse respaldo para desenvolver um sistema de custos, eles arregaçaram as mangas e desenvolveram o trabalho deles. E isso me chamou muito a atenção, mexeu muito, na verdade, comigo. Por quê? Porque é isso que a Fundação fazia. É isso que a Fundação tem feito desde 2006. E da forma que eles entendem que esse trabalho, eles prestam consultoria, esse trabalho pode ser interessante. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Vamos mudar aqui o ângulo, gente. Desculpa.
aqui, porque a gente está entrando no período de sol aqui agora. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo vir para cá um pouquinho. Tá. O que acontece? Voltando, então eles têm paixão, eles prestam consultoria, e eu falei, poxa, é bacana isso, né? Porque eles entendem, eles têm claro que esse trabalho que eles fizeram pode ser útil também, né, para outros órgãos, e com certeza será. E assim como também o trabalho da fundação é útil para outros órgãos que não tem isso. Né? Então, a inspiração, a origem desse projeto, e eu falo projeto porque, na verdade, a gente montou esse perfil, eu não sei se ele vai ser permanente. Né? Eu não sei se ele vai ser permanente, eu não sei se, na verdade, vai ter só eu falando aqui, né? Pode, de repente, surgir outros especialistas, porque o que a gente percebe é que a informação de custos ela é divulgada no sentido de falar que é necessário que se faça a informação. Mas a gente vê pouca coisa como que faz a informação. Como que você sai do ponto A para o ponto B. Isso que é importante e tem muita gente com dúvida. Tá? Então, quando eu vi que eles tinham paixão, habilidade, que é uma coisa que se fala muito quando se fala de transmissão de conhecimento, até para um público maior, a pergunta que eu fiquei foi, será que tem demanda? Será que tem demanda? Bom, existe uma demanda legal. Existe uma demanda legal. O que é essa demanda legal? A demanda legal é que tem uma legislação que trata disso. Certo? E então, se todos os órgãos precisam ter um sistema de formação de custos, então sim, tem a demanda. Embora talvez alguns não saibam necessariamente, tá? Mas sim, é necessário que se tenha essa informação. Agora que eu vou receber um auxílio aqui, vocês não estão vendo, mas vão fechar a janela aqui para mim assim mesmo. Você viu que o sol estava batendo forte. Mas para encaminhar, obrigado. Mas para encaminhar então para o nosso encerramento, falando porque da origem. Então a origem foi essa, a gente viu que tem gente que está interessada, tem gente que está fazendo, tá? E a gente viu que é um assunto relevante. E precisa ser falado e compartilhado. Então, compartilhar a experiência, buscar fazer uma formação mesmo para isso. Antes, por exemplo, de começar esse projeto, na própria fundação, buscando transmitir o conhecimento, o que eu fiz lá? O conhecimento ele tá da informação de custos, pensando naquilo que era o órgão central, ele estava limitado, resumindo, ele estava limitado a 3 pessoas. Eu, que era o responsável pela sessão anteriormente, mais 2 colegas. Só que nesse período de pandemia, um colega, né, estava licenciado, eu não sei hoje, e uma outra colega estava em home office. Tá? Então, como houve lá a junção das sessões, cara, a gente precisava transmitir esse conhecimento. E eu ficava lá falando, olha, a gente precisa encontrar uma forma de sentar com 2, 3 pessoas e começar a passar essa informação. E, na verdade, enfim, por dificuldade no setor público sempre tem. Sabe? Então não adianta reclamar da dificuldade. Reclamar da dificuldade é chover no molhado. O negócio é buscar formas de fazer o negócio acontecer. Tá? Então, dada assim a questão da dificuldade, e visto que sentar com as pessoas não ia acontecer, eu comecei a gravar os conteúdos. Eu comecei a gravar o tratamento da informação de pessoal, de benefícios, de almoxarifado, de adiantamento, de diárias, de transporte, de NLs, de termo de colaboração, que são os convênios, né, dos cursos profissionalizantes. Enfim, eu comecei a gravar e deu um conteúdo aí de 11 horas. Falei, poxa, que bacana, então é possível pensar numa forma
de estruturar um conteúdo que você consegue, fazer essa gravação, abriu os meus olhos para uma coisa que na verdade eu já sabia, mas que foi mais latente. Poxa, se você consegue ter um registro gravado, ele consegue atingir uma gama muito maior de pessoas. Ao invés de eu sentar ali e falar com o Beltrano, ó, tem que fazer isso, tá lá gravado na fundação, tá lá na rede. A fundação, inclusive, tem um sistema de aprendizagem virtual que até se cogitou de colocar lá, não sei se vão colocar ou não, mas enfim, tá lá, tá gravado. Quem quiser hoje aprender como é feito a apuração de custos, pelo menos a base ali inicial, de como você montar a base de informação de custos, tá lá. Tem 11 horas lá de conteúdo que você pode ver. Né? Deu 11 horas, poderia ser até menos. Mas para um projeto piloto, ok. E as pessoas começaram a ver ali e falar, pô, Marcelo, não entendi, olha, e aquilo que não entendeu, consegue perguntar depois. Mas você não tem que sentar com todo mundo e mostrar, porque sentar com cada um a um, e mostrar é uma coisa que dá trabalho. Então, assim, trabalhar com a informação de custos está em norma, tem que ser feito, é possível, mas dá trabalho. Eu mesmo, por trabalhar anos, eu mesmo não percebia. Só quando eu fiz essas gravações, falei, nossa, gente, isso aqui realmente dá trabalho, não é fácil de entender. Mas é possível. E por que será que as pessoas não fazem isso? Por que será que as pessoas não fazem isso? Muitas vezes porque elas ainda estão com aquela ideia anterior do trabalho 1 a 1. E a ideia aqui é não ter um trabalho 1 a 1. A ideia é compartilhar um conhecimento de uma metodologia que pode ser replicável. Todo órgão tem pessoal, então todo órgão tem folha de pagamento. Praticamente todo órgão tem almoxarifado. No serviço público, todo órgão tem adiantamento. Todo órgão tem diárias. Todo órgão tem transporte. Então, o que acontece? É possível pensar numa metodologia que seja replicável e que seja adaptável. Este é o desafio. E agora, e como que a gente começa de fato esse processo? Bom, como eu disse, a gente teve a reunião, né, com o André Santana, pessoal do Ministério Público da Bahia, sabe? E então a gente tem esse status, poxa, a gente precisa, olha, eles têm um trabalho reconhecido pelo Congresso de Custos, e você pensa, nossa, cara, a fundação poderia também ter um trabalho reconhecido. Quando eu marquei essa reunião, eu nem falei para a gestão. Porque, embora eu respeite muito a gestão e seja muito grato, mas a verdade é, se eu falo para eles, é capaz de querer envolver outras pessoas, não, e daí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e daí não ia acontecer. Então, essa iniciativa foi por conta minha. Claro, no dia seguinte eu já cheguei, já falei para eles, eles acharam o máximo, acharam muito bom, pensaram em já começar a desenvolver algumas coisas, só que daí também o tempo era diferente. E o meu tempo também já era outro. E eu pensei, bom, tenho duas possibilidades. Como eu disse, eu sou um cara de comunicação, então tenho projetos que são mais voltados para a comunicação, sabe? Que inclusive eu falo como que você se comunicar melhor pode te dar melhores possibilidades de trabalho. Mas eu falei, cara, a informação de custos é uma coisa que pode dar melhores oportunidades de trabalhos. Tanto na melhoria da gestão do órgão, como para as pessoas que trabalham com a informação de custos. Ela fez uma série de coisas na minha vida que eu não pensava, trabalhando com custos, né? Buscando aprender, buscando desenvolver isso, sabe? Não dando ouvido para gente que falava que não poderia ser feito daquela forma e não apresentava outra solução.
Mesmo quando a gente foi criticado, porque a gente sabe que tem limitações. A gente sabe que tem limitações. Mesmo quando a gente era criticado, porque a nossa informação não atendia algum ponto, o que eu sempre falei foi, tá, não atende o que você precisa. O que você precisa. Dependendo da demanda, a gente consegue estruturar a informação de uma forma que atenda, que seja melhor gerencialmente. Algumas vezes a gente ouviu essa informação, ela não é gerencial, ela não atende. Tá, então a gente buscava uma outra forma, ainda assim falava que não atendia. Então, assim, então você que de repente é gerente, que em algum momento vai estar ouvindo isso, é gestor, você tem que pensar o que precisa. Eu falo para você que a informação da forma que estava estruturada na Fundação Casa era muito difícil a gente não tentar fazer algum ajuste, algum agrupamento que não pudesse atender. É muito difícil, tá? Então, precisa saber o que é necessário, e não é só o gestor pensar isso, mas o próprio órgão que trabalha com custos pensar isso. E tanto nós pensávamos que é por isso que nós tínhamos um relatório de 200 páginas, que era custo por evolução mensal, custo direto, indireto, por serviço. Tinha um ranking lá dos maiores itens de custos, um ranking dos fornecedores, os gráficos de serviço, uma infinidade, né? Os custos mensais por período de todos os 300 e poucos centros de custos. Quer dizer, a gente, uma série de informações que eram possíveis por conta de uma série de agrupamentos. Isso tudo usando o Excel. Então, eu acho muito ruim quando eu ouço algumas pessoas desvalorizarem a questão de produzir essa informação com a ferramenta mais básica que tem, que é o Excel, porque é o que está na mão. Da mesma forma que é complexo fazer no Excel, é complexo montar num sistema. Mas, cara, se as pessoas conseguem fazer num Excel, porque como não vai conseguir fazer um sistema? Como não vai conseguir? Né? Se tem uma TI comprometida, uma gestão comprometida que coloque isso como prioridade, não tem como não dar certo. Tá? Mas enquanto não dá certo, sugiro que você busque fazer a informação da melhor maneira possível. Busque fazer a informação. Porque realmente, se você é gestor e quer trabalhar a informação de custos, você vai precisar mais de pessoas comprometidas. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. A verdade é essa. Né? E ainda mais no serviço público, a gente tem uma série de pessoas que só arrumam desculpa. Só arrumam desculpa. Uma das coisas que eu sempre tomei trabalhando no serviço público é não me conectar com pessoas que reclamam. Claro que eu tenho uma série de insatisfações, mas reclamar pelos corredores não é bom. E às vezes você tem que sair disso, porque se você conseguir sair disso, você produz mais. Tá. E chegando agora mesmo para finalizar, a gente montou esse perfil justamente como e por quê. Bom, como eu já estava decidido a pedir licença, eu pedi a licença, e se eu tivesse na fundação, eu muito provável não teria montado esse perfil. Muito provável não estaria compartilhando essa informação com vocês. Por quê? Porque eu talvez estivesse ligado ainda a algumas crenças limitantes. Porque muita gente no serviço público, ele está ligado a crenças limitantes. E eu pensava que eu não ia conseguir fazer. Se eu estivesse lá mesmo e falasse, vou montar um perfil para falar disso, eu sei que teria apoio de alguns, mas muitos talvez fossem torcer o nariz. Tá? Bom, e é por isso que a gente está aqui, compartilhando este conteúdo, porque eu acredito, assim como eu tenho encontrado pessoas que também acreditam que esse é um conteúdo relevante,
que esse é um conteúdo que vale a pena. E daí quando eu falo vale a pena, não é só pela questão do órgão público, mas ele pode mudar a forma que a pessoa vê o seu trabalho. Trabalhar com a informação de custos é uma coisa que te dá uma amplitude sobre o órgão sem tamanho. Porque você vai se debruçar sobre toda a informação do órgão. Então te dá uma amplitude sem tamanho. Não é à toa que isso acaba te dando também uma visibilidade. Né? Quem trabalha com custos, pelo menos na fundação, tem visibilidade. Olha, eu acho que desses 9 anos, só 2 pessoas que saíram porque queriam, na verdade, não quis mais trabalhar com custos. Mas todos os outros que saíram da sessão, saíram para assumir um cargo de gestão. Praticamente, saíram para assumir, no máximo 2, talvez que não, mas todos restantes saíram para assumir um cargo de gestão. Aqueles que entenderam o quão diferenciado e o quão importante trabalhar com a informação de custos, saíram para assumir um cargo de gestão. Então, é uma informação, enfim, está na norma, mas muito mais importante. Ela contribui para a instituição, ela contribui também para os servidores que trabalham com ela. Os servidores que trabalham com ela. Tá? Quem hoje, por exemplo, que está na fundação trabalhando com custos e não foi, tem gente que está lá, não foi para outro órgão para assumir alguma coisa, talvez porque não quis ainda. Porque não quis. Então é isso. Essa é a origem do projeto. Na verdade, ele veio dessa frustração aí de ver que o que a Fundação Casa faz lá pode ser compartilhado e pode ajudar outras pessoas, outros órgãos. É um conteúdo que ele é compartilhável e eu espero que a gente possa continuar compartilhando sim este conteúdo aí. Ok? Bom, então na verdade é isso, vamos encerrando e a gente continua aí com o nosso conteúdo nos custos públicos. E se tiver dúvida, você que está vendo, pode mandar. A gente vai auxiliando. E inclusive tempos atrás a gente falou da questão da mentoria, a gente viu que tem algumas pessoas interessadas. Mas a gente também vai trabalhar com outro conteúdo, um conteúdo talvez mais simples para introdução mesmo, para aqueles que querem começar a pensar, a fazer isso no seu órgão, como podem começar a estruturar isso, tá bom? Por quê? Porque é possível, ok? Vamos lá então, até mais.